Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. Hoje vamos falar aqui da Páscoa e o seu significado até a pessoa de Jesus Cristo. Espero que vocês gostem aí do vídeo, já que a gente está no período aí de Páscoa, está muito próximo aí. A gente vai ler alguns versículos que corroboram isso. A gente vai ler primeiro o texto de Êxodo, capítulo 12. E a gente vai ler todo. Na parte da Páscoa eu vou parar e na parte do Asmos e depois as partes depois. O primeiro versículo diz assim, ó, é o capítulo todo, né? Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós um principal. Será para vós o primeiro mês do ano. Dizia a toda a Assembleia de Israel: No dia deste mês, cada um providenciará um réis para sua família, um por casa, se a família é muito pequena, para consumi-la. Junte-se com o vizinho de casa, a réis será repartida conforme o número de comensais e o que cada um comer. Será um animal sem defeito, macho, de 1 ano, cordeiro ou cabrito. Vós guardareis até o dia 14 do mês. E então toda a Assembleia de Israel matará e ao entardecer. Com um pouco do sangue, aspergirá os 2 batentes e a travessa da casa onde tiverdes comido. Nessa noite comereis a carne assada ao fogo, acompanhada de pão sem fermento e verduras amargas. Dela não comereis nada cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, com cabeça, patas e entranhas. Não deixareis restos para a manhã seguinte, e se algo sobrar, o queimareis. E comereis assim, com cintura cingida, as sandálias nos pés, um bastão na mão, e o comereis depressa, porque é Páscoa do Senhor. Nessa noite atravessarei todo o território egípcio, matando todos os seus primogênitos, de homens e de animais, e farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será vossa senha nas casas onde tiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praça exterminadora, a praga exterminadora não vos tocará, quando eu passar ferindo o Egito. Esse dia será memorável para vós. Nele celebrareis festa para o Senhor, de perpétua para todas as gerações. Os asmos. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia fareis desaparecer de vossas casas todo fermento, pois aquele que comer algo fermentado será excluído de Israel, desde o primeiro dia até o 7º. No primeiro dia se faz a assembleia litúrgica, e o mesmo no 7º dia. Neles não trabalhareis, somente preparareis o que faltar para cada um comer. Observarei a lei dos asmos, porque nesse dia o Senhor tirou seus esquadrões do Egito. Nesse dia fareis festa, é lei perpétua para todas as vossas gerações. Desde o dia 14 pela tarde até a tarde do dia 21 comereis pães ázimos. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas, pois quem comer algo fermentado será excluído da Assembleia de Israel. Seja forasteiro, seja nativo. Não comais nada fermentado, mas comei pães ázimos, todos os vossos povoados. Aí tem a ordem de Moisés, que eu não vou falar aqui agora. Aí vamos para o rito da Páscoa. Porque essa parte das ordens de Moisés
é mais voltada, né, da questão do povo de Israel contra o povo do Egito. Aí o versículo 43 do mesmo capítulo fala o seguinte: o Senhor disse a Moisés, que é o rito da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão: este é o rito da Páscoa, nenhum estrangeiro a comerá. Os escravos que tiveres comprado, circuncida-os, e somente então poderá comê-la. Nem o criado, nem o diretista a comerão. Cada cordeiro deve ser comido dentro de uma casa, sem excluir nada da carne. E não lhe quebrareis nenhum osso. A comunidade inteira de Israel a celebrará. E o migrante que vive contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, fará circuncidar todos os homens, e somente então poderá participar dela. Será como um nativo, mas nenhum incircunciso comerá. A mesma lei vale para os nativos e o migrante que vive convosco. Os israelitas assim fizeram, cumprindo tudo que o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou do Egito os israelitas por esquadrão. Aí vamos para mais um versículo aqui, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 16. E vamos ler até o versículo 4, que é a continuação do texto falando sobre a Páscoa. Em Deuteronômio 16, versículo 1 até o 4 fala o seguinte: respeita o mês de abril, celebrando a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de abril o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Como vítima pascual imolarás ao Senhor teu Deus um res de gado graúdo ou miúdo, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para a morada do seu nome. Não acompanharás a comida com pão fermentado. Durante 7 dias comerás pães asmos, pão de aflição, porque saíste do Egito apressadamente. Assim recordarás por toda a vida tua saída do Egito. Durante 7 dias não se encontrará fermento em todo o teu território. Da carne imolada na tarde do primeiro dia, não sobrará nada para o dia seguinte. Aí vamos para o Novo Testamento agora, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6 e até o verso 8, que diz assim: vosso orgulho não tem razão de ser. Não sabeis que com uma pitada de fermento toda a massa fermenta? Estipai o fermento velho para serdes massa nova, uma vez que sois asmos, já que nossa vítima pascual, Cristo, foi imolado, porque conseguinte, celebremos a festa, não com fermento velho, fermento de maldade e perversidade, mas com asmos de sinceridade e verdade. Semelhantemente, vemos em Romanos capítulo 5, verso 16 até o 19, que fala o seguinte: o dom não é equivalente ao pecado de alguém, pois o julgamento de um só pecado terminou em condenação. O perdão de muitos pecados termina em absolvição. Pois se pelo delito de um só reino, a morte é através somente dele, com maior razão, por meio de um só, Jesus Cristo, reinarão vivos os que recebem o favor abundante de uma justiça gratuita. Assim, pois, como pelo delito de uma condenação se estende a toda a humanidade, assim por uma ação reta se estende a todos os homens a sentença que se concede à vida. Como pela desobediência de um
todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um, todos se tornaram justos. O domingo de Ramos, antes da Páscoa, quando Jesus entra com seu jumentinho, celebra o domingo de Ramos antes da Páscoa. Jesus, no capítulo 19 de Lucas, do verso 29 até o verso 40, fala o seguinte: quando se aproximaram de Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, recomendando-lhes: ide à aldeia que está à frente. Ao entrar, encontrareis um jumentinho amarrado, no qual até agora ninguém montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar o porquê desamarrais, dizei-lhe que o Senhor necessita dele. Os enviados foram e encontraram como lhes havia dito. Enquanto desamarravam, os donos lhe disseram: por que desamarrais o jumentinho? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, puseram seus mantos sobre o jumentinho e o fizeram montar. Enquanto avançava, a multidão forrava o caminho com seus mantos. Quando se aproximavam da encosta dos Montes das Oliveiras, os discípulos em massa e alegres começaram a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que haviam presenciado. Diziam: bendito é que vem como Rei, em nome do Senhor. Paz no céu, glória ao Altíssimo. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Replicou: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras gritarão. No Evangelho de Mateus, falando sobre a Páscoa do Senhor, ou a Santa Ceia, fala o seguinte: no primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te preparem a ceia de Páscoa? Respondeu-lhes: ide à cidade a um tal e dize-lhe: é uma mensagem do Mestre. Minha hora está próxima. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos prepararam a ceia de Páscoa seguindo as instruções de Jesus. Ao entardecer, ele se pôs à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse-lhes: eu vos asseguro que um de vós vai me entregar. Consternados, começaram a perguntar-lhe um por um: sou eu, Senhor? Respondeu: aquele que pôs comigo a mão na travesta, este me entregará. Este homem vai, como está escrito sobre ele, mas ai daquele pelo qual este homem será entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Disse-lhe Jesus: o traidor sou eu, mestre. Disse-lhe Judas: desculpa, o traidor sou eu, mestre. Diz-lhe: tu disseste. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Tomando a taça, pronunciou a ação de graças e deu-a, dizendo: bebei todos dela, porque este é o meu sangue da aliança, que se derrama por todos para o perdão dos pecados. Eu vos digo que daqui em diante não beberei deste produto da videira até um dia que o beberei convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: nesta noite todos vos tropeçareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão.
mas quando eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro lhe respondeu: ainda que todos tropecem esta noite, eu não lhe tropeçarei. Jesus lhe respondeu: eu te asseguro que nesta noite, antes que o galo cante, me terás negado 3 vezes. Pedro lhe replica: mesmo que tenha de morrer contigo, não te negarei. Os outros discípulos diziam o mesmo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34 diz, falando da Santa Ceia do Senhor, impressionante como Paulo fala exatamente as mesmas coisas que Jesus falou no Evangelho. Quando fala, verso 17, ao recomendar-vos essas coisas, existe algo que não louvo. Vossas reuniões trazem mais prejuízo que benefício. Em primeiro lugar, ouve que quando vos reúnes em assembleia, há divisões entre vós, e em parte acredito, pois é inevitável que haja divisões entre vós, a fim de que se mostre quais os que entre vós são autênticos. Assim, acontece que, quando vos reunis, não comeis a ceia do Senhor, pois uns se antecipam para consumir a própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embebeda. Não tendes casas para comer e beber? Desprezai a Assembleia de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vosso dizer-vos, vou louvar-vos. Nisto não vos louvo, pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que se entrega por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou a taça e disse: esta taça é a nova aliança, selada com o meu sangue. Fazei isto cada vez que bebeis, em memória de mim. De fato, sempre que comeis este pão e bebeis esta taça, anunciais a morte do Senhor até que volte. Interessante, né? Exatamente como está no Evangelho, Paulo descreveu. Portanto, quem comer o pão e beber a taça do Senhor indignamente, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, cada um se examine antes de comer o pão e beber a taça. Pois quem não reconhece o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Desculpa aí que foi um trava-língua agora. Esta é a causa de haver entre vós muitos doentes, enfermos que muitos morreram. Se nos examinarmos, não seremos julgados. E se o Senhor nos julga, é porque nos exorta para não nos condenar com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em sua casa. Assim não vos reunis para ser condenados. Os demais assuntos eu os resolverei quando aí chegar. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Fica com Deus. Até a próxima. Hoje o vídeo falando sobre Páscoa. Com Deus, até a próxima. Fui.